Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Natureza das Penas e Gozos Futuros. As questões de hoje serão 975, 976 e 976A. Sejam muito bem-vindos, estudem conosco, compartilhe, curta, comenta esse vídeo, que você vai ajudar na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Os espíritos inferiores conseguem ver que os espíritos evoluídos estão bem? Resposta: sim. E é nisso que consiste o seu suplício, pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. É por isso que o espírito desprendido da matéria deseja uma nova existência corporal, pois cada existência pode abreviar a duração desse suplício se for bem empregada. É então que ele escolhe as provações através das quais poderá expiar seus erros, pois sabei bem isso. O espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária, por todo o bem que teve oportunidade de fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. O espírito errante, ou seja, aquele que está desencarnado, não tem mais véu. É como se ele tivesse saído do nevoeiro e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre mais, pois compreende o quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Kardec diz: o espírito no estado errante apreende, por um lado, todas as suas existências passadas e, por outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para alcançá-lo. Como um viajante que chega ao cume de uma montanha, vê a rota percorrida e a que falta percorrer para atingir seu objetivo. Nós estamos falando aqui basicamente do espírito quando chega num ponto de resgate ou chega numa colônia, tá? Espírito errante. Errante significa período entre uma encarnação e outra. Então estamos falando do sujeito que chegou na colônia, foi levado para a colônia, e chega lá e ele vê a quantidade de espíritos evoluídos, a quantidade de espíritos mais evoluídos mesmo é a palavra, mas mais bem hierarquizados do que ele, né? Percebe essa diferença, envergonha-se da sua pequenez, ou envergonhamos-nos da nossa pequenez, e almejamos, claro, ao atingir aquele grau de felicidade, atingir aquele grau de evolução. E para isso nós então escolhemos aquelas provações, aquelas expiações difíceis para que eu retire de mim, para que eu expurgue de mim aquele mal que eu pratiquei. E no plano espiritual, eu consigo ver a situação mais real, sem fantasias, como aqui na Terra. Aqui na Terra eu posso agir de uma forma totalmente egoísta, agir de uma forma totalmente mesquinha e encontrar, por exemplo, vamos falar de nós espíritas, encontrar um centro espírita onde os dirigentes passam a mão na cabeça para não perder adeptos, para não perder frequentadores, para ter a casa sempre cheia, então dão aquela flexibilizada nos ensinamentos, dão aquela. São condescendentes com o erro praticado pelas pessoas. É claro que se chega alguém que cometeu um equívoco, não vamos apontar o dedo para a pessoa, nós vamos acolhê-la, isso é fato. O que é ruim no centro espírita não é o acolhimento é extraordinário para que todos se sintam realmente acolhidos, isso é importantíssimo. O que faz mal em uma casa espírita é a ideia do erro recorrente porque o fulano é fulano de tal, sabe? Então, eu me lembro, por exemplo, de um centro espírita que eu fui dar palestra uma vez, e o tema que caiu para eu falar era a classificação de espíritas, né? E com base no Livro dos Espíritos, lendo inclusive as definições no Livro dos Espíritos, eu fui falando o tipo de espírita, espírita imperfeito, espírita isso, espírita aquilo, tal, 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 tal. E aí eu fiz uma brincadeira, falei assim, olha, para nós vermos
um espírita imperfeito, basta prestar atenção quando estamos penteando o cabelo, porque aquele reflexo no espelho que nós vamos ver é de um espírito imperfeito, porque nós estamos muito longe ainda de sermos um espírito perfeito e um espírita perfeito. Estamos muito longe. Que é um fato, porque se nós fôssemos espíritos perfeitos, nós não estaríamos mais aqui na Terra. O próprio Chico Xavier, extremamente mais evoluído do que eu, tinha expiações ainda por passar, tinha muitos débitos a resgatar ainda, tanto que teve uma vida sofrida, uma barbaridade. Por quê? Porque tinha ainda o que expiar, apesar da missão que veio para cumprir, tinha um passado a expiar, como todos nós temos. O único que sofreu aqui na Terra sem ter absolutamente nada de passado para expiar foi Jesus. Todos os demais que encarnam na Terra têm passado a expiar. Aliás, no meio espírita, em alguns lugares, é até, aspas, pecado falar que o Chico Xavier tinha débitos débitos a saldar do passado. Tinha, como todo mundo tem. Ele não é espírito perfeito, é. Né? Isso não diminui em absolutamente nada a grandiosidade da sua missão. Aliás, muito pelo contrário, né? Porque apesar de toda a expiação que ele ainda tinha por passar, ele conseguiu vencer as suas provas e trouxe-nos essa maravilha que é o seu legado, né? O que ele deixou aqui, o seu mediunato. Então veja, quando eu terminei de fazer a palestra, veio uma pessoa que era a coordenadora de palestras da Casa Espírita e disse que eu jamais voltaria a fazer palestra lá porque eu falei mal de espírita. Eu falei, mas em que momento eu falei mal de espírita? Pensei comigo. E ela, no alto da sua empáfia, disse, como você vem aqui e fala que nós somos espíritas imperfeitos? E eu olhando para ela, pensei comigo, falei, tá aí a prova, né? Tá aí a prova. E verdadeiramente eu não voltei mais lá para dar palestra, naquele lugar, né? O dirigente veio conversar comigo alguns anos depois, veio e tudo mais, mas os cabeças do centro não me chamaram mais para dar palestra e a razão era essa, que eu fui falar mal de espírita. Olha que absurdo como nós chegamos num ponto do orgulho falando mais alto. Então, esse é um tipo de lugar que fez isso a vida toda, né? Mantinha nos seus quadros de diretoria pessoas da mais baixa índole, alguns deles, assim, pérfidos, que são verdadeiros cânceres na cidade, e que, para mantê-los lá, porque eram importantes, eram gente de dinheiro, gente que dominava a cidade, que mandava na cidade, então certos temas não se podia falar, certas colocações não se podia fazer, não se podia falar sobre o emprego da fortuna, não se podia falar a passagem de Jesus que dizia que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso era dito para as pessoas que iam fazer palestra que não eram para abordar esse tipo de tema. Porque havia muitas pessoas abastadas que iam lá que poderiam se sentir desconfortáveis. Esse tipo de condescendência em centros espíritas é que faz muito mal. Quando nós deveríamos estar preocupados com isso daqui, ó, essa situação. É então que ele escolhe, o espírito escolhe, lá no plano espiritual, as provações através das quais poderá expiar os seus erros, pois sabei bem isso, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teve oportunidade de fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que não fez. Então, nós sofremos por todo o mal que praticamos, ou de que fomos causa voluntária, por todo o bem que tivemos oportunidade de fazer e não fizemos, e por todo o mal que resulta do bem que não fizemos. Isso é grave, isso é importante que nós tenhamos em mente. Mas isso está na questão 975 do Livro dos Espíritos. Quantos leram o livro todo, que tem 1019 questões? Quantos chegaram nesse ponto? Quantos querem ouvir isso? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um resumo que diz assim:
Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. Tem gente que não vai no centro mais depois de ouvir essa frase. Tem gente que não vai mais no centro depois de ouvir essa frase. Todo mal que resulta do bem que eu não fiz será acreditado na minha conta de infelicidade. As pessoas falam, não, o espiritismo não é para mim. É isso, tem que ficar prestando atenção agora no bem que eu poderia ter feito. Ou você vive egoisticamente. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. A visão dos espíritos que sofrem não é para os bons uma causa de aflição, e nesse caso, em que se transforma a sua felicidade se ela é perturbada? Os espíritos bons, quando veem alguém sofrendo, não ficam preocupados, e se isso não os deixa preocupados, não diminui a felicidade deles e por isso valeria a pena ser bom? Resposta: não é bem uma aflição, pois sabem que o mal terá um fim. Eles auxiliam outros a melhorar e lhes estendem a mão. Essa é a sua ocupação, que se torna um prazer quando são bem-sucedidos. 976A. Isso é concebível em relação aos espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão de tristezas e sofrimentos dos que eles amaram na terra não perturba a sua felicidade? Resposta: se eles não vissem esses sofrimentos, é que vos seriam indiferentes após a morte. Ora, a religião diz que as almas nos veem, no entanto, encaram vossas aflições sob um outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis para vosso adiantamento, se vós os suportardes com resignação. Portanto, afligem-se mais com a falta de coragem que vos atrasa do que com os sofrimentos em si, que são apenas passageiros. Os espíritos estão vendo lá que eu estou sofrendo, tal, aqui. Isso não perturba a felicidade deles? Como que eles podem continuar sendo felizes, né, por serem mais evoluídos, vendo que eu estou sofrendo? Tá. Então, vamos lá. Quando seu filho, sua filha está doente e você leva para tomar vacina e eles choram no momento em que estão tomando a vacina, você percebe aquele sofrimento como algo bom para eles, aquele sofrimento da dor da vacina, como algo bom para eles e passageiro, ou você interpreta aquilo que você está sendo um monstro e está infligindo uma dor que jamais vai passar? E evidentemente que você sabe que é a primeira opção, e que você faz o seu filho ou sua filha passar por aquela dor porque você não quer que eles tenham aquela doença que a vacina vai prevenir, não é? Não é isso? Quando a gente leva para tomar uma vacina, a criança para tomar uma vacina, a gente está prevenindo que ela pegue aquela doença que a vacina protege. E se a gente está fazendo isso, está fazendo para o bem dele. Então, aquele sofrimento momentâneo que a gente leva o filho ou a filha para passar, aquele sofrimento momentâneo, é para evitar um sofrimento futuro maior, não é? No plano espiritual, quando eu já tenho o conhecimento e eu estou evoluído, e eu estou, portanto, de posse da felicidade daqueles que já evoluíram, quando eu vejo um sofrimento, por mais que seja um sofrimento de uma vida toda, de 50, 60, 70, 80, 90 anos, aqui na terra do fulano de tal que eu gosto, eu sei que é a vacina que ele está tomando para não ter problemas mais sérios no futuro. E que aquilo é para o bem dele. E eu então amparo da melhor forma possível, como um pai e a mãe vão amparar a criança que tomou a vacina, ou fazendo massagem no local, ou passando uma pomadinha anestésica, ou tentando distrair a criança, tentando dar força para a criança, enfim, paparicando a criança, né, naquele momento que ela está sofrendo aquela dor. É assim que os espíritos superiores fazem conosco também. Nos cuidam, nos incentivando para melhorarmos e tudo mais. O sofrimento, o que realmente. Sofrimento no sentido de falar assim, Dilma, dona, é aquele lá. E dar essa respirada é quando falta coragem para nós, para enfrentarmos as coisas, as vicissitudes da vida. Aí sim. Aí eles falam: olha, esse vai sofrer, meu Deus do céu, gosto tanto, mas tá difícil desse aí andar para frente, viu? É nesse sentido, aí sim. Aí realmente eles sentem um pouquinho, mas não é nada que os aflige,
tristeza que aparece ali momentânea, mas que não muda, evidentemente, o estado de felicidade deles, porque sabem que também, por mais que seja falta de coragem minha de enfrentar, vai passar, e como eles passaram por isso e já venceram, nós também passaremos e venceremos. Então é muito diferente da situação que eu dizia no vídeo de ontem acerca de céu e inferno, quando eu estou no céu eternamente feliz e não consigo ficar feliz com o meu ente querido eternamente no sofrimento. O espírito evoluído sabe que não tem nada de eterno na situação. É momentâneo, seja qual for o sofrimento, vai passar. Aliás, essa é a grande decepção do suicida, é quando ele descobre, já com o corpo morto, descobre que o sofrimento pelo qual estava passando era realmente passageiro e ia terminar em poucos dias ou poucas situações para frente. Aí já é tarde, tem que colher o que plantou, né? É isso, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.